Aula de hoje, Estatuto da Criança e do Adolescente. Iremos falar principalmente das características gerais, iremos falar da relação do poder familiar, beleza? Que são assuntos que caem muito em prova, beleza? Tranquilo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069 de 1990, sem sombra de dúvida, né, meu amigo? Você há de concordar comigo que é uma lei de 32 anos, né? Quer dizer, década de 90, né? Onde muita coisa mudou. Então, obviamente, muita coisa, realmente, eu concordo, tem que ser revista no ECA, atualizada. Tipo, vai se discutir a questão da redução da maioridade penal, o principal tema hoje que o pessoal, não muito em concurso, mas na grande mídia, pelo menos discute em relação ao ECA, né? A necessidade de diminuir a maioridade penal, enfim, é discutível, você pode concordar, o colega pode discordar, enfim, mas são assuntos que estão aí em pauta, né? Porque, obviamente, como eu falei com vocês, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de, 32 anos atrás. Então, consequentemente, o mundo evoluiu muito nesses 32 anos, né? Muita gente que está assistindo essa aula, inclusive tem menos de 32 anos de idade. Então, quer dizer, não é? Eu, nessa época que foi criado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, eu era adolescente. Então, o que ocorre? Ocorre que, assim, eu pude ver mais ou menos como era o Brasil antes do Estatuto da Criança e do Adolescente e depois. E o ECA, meus amigos, por incrível que pareça, para aqueles críticos de plantão do Facebook, né, onde que o pessoal adora lacrar, né, lacração total do Facebook, né, o pessoal não procura se informar, não procura ler, não procura estudar, mas tem opinião de tudo, é impressionante, né? Até o pessoal querendo, né, reduzir lá a carga horária de disciplinas de humanas, né? E agora o pessoal está querendo discutir sobre a questão da guerra lá da Ucrânia, da guerra da Rússia, né? Da invasão da Rússia à Ucrânia, questão da OTAN, questão que eu, quando dou aula sobre isso, meu amigo, eu falo lá da época de Ivan o Terrível, para você ter uma ideia, que é o processo de russificação. Mas não vamos entrar em pauta, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que o ECA, se você parar para ler, estudar e analisar, você vai ver que tem muito mais prol do que contra, tá? Não é porque tem algumas coisas que realmente devem ser atualizadas, e a gente vai falar de algumas coisas aqui que, caraca, né? Pode ser revista, mas, assim, ele tem muito mais prol do que contra. Até porque o ECA, ele tem um objetivo fundamental, que todos têm que saber. E qual é o objetivo fundamental do Estatuto da Criança e do Adolescente? Proteção integral a toda criança e todo adolescente. Eu já dei uma live grátis sobre o ECA, né? E nessa live eu falei sobre isso, né? Claro que hoje é diferente, o assunto é diferente, mas o que para quem não assistiu a live, eu sou obrigado a falar, temos que saber o seguinte, que criança é todo ser humaninho, perdão, um pouquinho resfriado, essa mudança de tempo, né? De 0 a 12 anos incompletos. Então, o ser humaninho que tem de 0 a 12 anos incompletos, como assim, professor Anderson? 11 anos, 11 meses e 29 dias, isso mesmo. No dia que ele faz aniversário, ele vira a chave, a ideia é essa mesmo, o pensamento é esse mesmo, e se torna, vamos dizer assim, automaticamente adolescente, beleza? E adolescente é todo ser humaninho de 12 a 18 anos incompletos. Como assim incompleto? 17 anos, 11 meses e 29 dias, beleza? Porque no dia que o ser humaninho completa lá seus 18 anos, opa,
adulto, ok? Beleza? Então, como característica geral do ECA, para a gente compreender o que a gente vai falar de hoje, na aula de hoje, que é poder familiar, né? O foco central da aula de hoje é falar sobre guarda, tutela, adoção, poder familiar, né? Quer dizer, família substituta, família natural, né? Direitos fundamentais da criança e do adolescente, que é o tema central da aula de hoje. Mas o que a gente tem que entender é que criança até 12 anos incompleto e adolescente de 12 a 18 anos incompleto, ok. Mas o ECA, ele tem uma característica interessante. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte, que o Estatuto da Criança e Adolescente vai atender todas aquelas pessoas de 0 a 18 anos incompletos. No entanto, em casos excepcionais, o ECA pode se estender até os 20 anos de idade, e o caso excepcional foi aquele que nós focamos na live passada, que foi de ECA, né? Uma live que nós demos lá atrás, que é o caso, por exemplo, de adolescentes que cometem ato infracional, que seria crime se fosse adulto. Não é crime porque trata-se de adolescente, então o nome é outro, a terminologia é outra, né? É ato infracional. Próximo de completar 18 anos. Então, por exemplo, vamos dizer que um cara mate alguém, né? Assassine alguém, com 17 anos e 11 meses e 29 dias. E aí? Quer dizer, e aí o ECA vai estender até 21 anos de idade. No caso, provavelmente ele vai ter uma medida socioeducativa de internação, se estendendo até os 21 anos de idade, porque ele cometeu o ato adolescente. É assim. Então, para não enrolar o meio de campo, o ECA ele vai atender quem? Todo mundo de 0 a 18 anos incompleto. No entanto, em casos excepcionais, e esse é um caso excepcional que eu citei o exemplo, correto? Ele estende até os 21 anos de idade. Por quê? Porque o ECA ele tem alguns princípios, né? E um dos princípios que o ECA tem é o princípio da excepcionalidade. O que é isso? Isso lembra um ditado que minha avó falava, né? Minha avó era a rainha dos ditados, e é um ditado muito famoso que você também conhece, que é: toda regra tem exceção. Isso. Então, quando você for fazer uma questão de ECA na prova, Mangaratiba, meu irmão, é legislação que vai cair lá, meu irmão. É ECA, e LDB e BNCC. Entendeu? Eu tô vendo lá o pessoal marcando lá, cada um faz o seu trabalho que quiser, né? Lives sobre Plano Nacional de Educação, PNE. Meu irmão, isso aí não cai. Quando cai uma questão que você mata por outras situações. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação, 90% dele já caducou. Já caducou. Entendeu? Isso me leva a crer que o cara que está dando aula ou leu e não entendeu, ou nem leu. Já caducou. Então são situações que você tem que se atentar quanto a isso, ok? Beleza? E eu tô aqui, obviamente, para te orientar. Bom, e os outros concursos, obviamente, todos eles caem ECA, KLDB, né? BNCC. A legislação educacional que cai é ECA, LDB e BNCC. Até porque a Constituição do artigo 215 que está lá, nada mais é do que a LDB. O que a LDB repete na lei, entendeu? Bom, pois bem, então, bacana, proteção integral a toda criança e todo adolescente, ok? Beleza? Gente, direitos da criança e do adolescente, né? Criança e adolescente tem prioridade, preferência, primazia. Grave bem esses termos: prioridade, preferência e primazia. Em quê? Em atendimento hospitalar, em execução de políticas públicas. Então, por exemplo, né,
Quando um político se candidata e fala assim, olha, eu estou me candidatando para o cargo de, sei lá, governador, né? E, né, sendo eleito, eu vou defender as crianças e os adolescentes. Não faz nada além da lei. Por quê? Porque crianças e adolescentes têm prioridade, primazia, preferência em quê? Em políticas sociais, políticas públicas, em quê? Em proteção em qualquer circunstância. Olha que coisa interessante. Primazia em receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Eu costumo dizer o seguinte, né? Já que a gente está falando sobre adolescência hoje, né? Retomamos aí a aula, no início da aula, falando da década de 90. E eu lembro de um filme, né? Que eu fui assistir com a minha namorada na época no cinema. Na época não tinha shopping. Hoje eu estou transmitindo essa aula aqui da nossa gráfica, da gráfica do Projeto 100, aqui em Nova Iguaçu, né? Muitas vezes eu transmito lá do rancho, que eu tenho lá em Itaboraí, e hoje eu estou aqui. Bom, e obviamente, né, eu tinha uma namoradinha quando eu tinha 18 anos, 17 anos, por aí, 16, aqui de Nova Iguaçu, e a gente ia muito no cinema. No cinema, na época, quando eu era adolescente, hoje você não é muito aconselhável ir lá não, porque até tem coisa de prostituição lá e tudo. Era ali no center de Nova Iguaçu, que é ali do lado do Guanabara. E eu lembro que ali eu assisti um filme muito famoso, que com certeza você já deve ter visto na televisão várias vezes repetidas, que é o Titanic. Cena clássica do Titanic. Navio afundando, aquele desespero todo, e num certo momento grita lá: salve mulheres e crianças. Opa! Salve mulheres e crianças. Então, prioridade lá para eles lá, no Titanic, era mulheres e crianças. No caso do Brasil, caso fosse brasileiro, né, e com o Estatuto da Criança e Adolescente, o cara deveria gritar lá o seguinte: salve crianças e adolescentes, ou seja, quem iria ter primazia em receber proteção e socorro, criança e adolescente. Isso aí ia vingar, né, aquela cena clássica, né, lá do Jack sendo afogado, né, morrendo lá congelado, porque, vou te falar uma coisa, dava espaço para os dois naquela tábua que ele arrumou a tábua, inclusive, cara, não dava? Com jeitinho, eles já eram íntimos já, inclusive, né, já tinha rolado um affair entre eles, com jeitinho dava para os dois ficarem na tábua, mas é aquela coisa, né, cara, para os meninos aí que estão assistindo a live, né, que já foram casados, sabe que pelo menos meus casamentos foram assim. Mulher gosta de se espalhar, né? O que sobra é só o cantinho da cama, né? E ali não sobrou nem um pedacinho da tábua lá pro cara poder subir. Então morreu congelado lá o tal do Jack. Mas se fosse aqui no Brasil, não aconteceria isso. Por quê? Porque a mulher provavelmente ia morrer afogada junto com o homem. Por quê? Porque a primazia é para crianças e adolescentes. Estamos assistindo agora, né, cenas, né, da invasão russa à Ucrânia, né? Aquela coisa toda que eu não vou contextualizar sobre isso. O tema da aula de hoje não é esse, não vou sair. Mas o fato é que lá na Ucrânia foi decretada a lei marcial. E a lei marcial deles lá diz que crianças e mulheres podem sair do país, não podem, e idosos, né? Não podem sair do país todos os homens com idade para guerra, não é? Que 18 a 60 anos. Aqui no Brasil, né, se baseando no ECA, não seria bem assim. Por quê? Porque a prioridade, a primazia, a proteção é voltada para a criança e adolescente. Então vamos lá. Você está num hospital sendo atendido. Entra uma criança para ser atendida. Criança tem prioridade. Beleza.
Entre uma criança e um adolescente para ser atendido, quem é que tem mais prioridade? A criança ou o adolescente, meu amigo? Fala aí. Exatamente. Aí vai ter outros critérios lá, critérios médicos. Vamos ver quem tem estado mais grave ou quem tem mais chance de sobreviver, não sei. Porque não existe na relação da primazia, da proteção, o que? Prioridade entre criança e adolescente. Não, ambos têm prioridade, ok? Beleza? Ambos têm primazia, ambos têm preferência, ok? Ficou claro? Legal, né, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos, fluiu? Maneiro? Legal, né? Muito bacana. Bom, criança e adolescente tem direito a atenção, gente. Preste atenção. Quando cai questões sobre direitos da criança e do adolescente, eles costumam sempre criar algumas pegadinhas, tipo, criança e adolescente tem direito à saúde de qualidade. Criança e adolescente tem direito a uma boa educação. Não. Atenção, gente. Você tem que escrever como está na lei. E como está na lei? Na lei está escrito o seguinte: direito à saúde, direito à educação, direito à vida. Ok? Beleza? Então, meus amigos, é sempre um substantivo simples, não composto, não vem acompanhado não de alguma coisa não, tá? Então, é o direito à liberdade, direito ao respeito, direito à dignidade, beleza? Características, direito de ser reconhecido pelos pais, legal? Tranquilo? Bom, Anderson, como eu posso entender isso ao invés de decorar? Que eu quero acertar a questão na prova e quero passar. Tranquilo, meu amigo, calma, se liga só, vou te dar aqui a dica. Olha só, preste atenção. Criança e adolescente têm os direitos inerentes à dignidade humana. Então, todos os direitos e garantias fundamentais expressos no artigo 5º da Constituição, as crianças e adolescentes têm direito. O direito à liberdade, por exemplo. Liberdade como? Liberdade no direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Entendeu? Então, assim, legalmente falando, claro, né, gente? Pô, cara, assim, é porque é tudo... Cara, o Brasil é sempre levado meio que a ferro e fogo, né? Então é tudo meio que ao extremo. Você tem que entender o seguinte, que o ECA é uma lei geral, uma lei para todos. Mas assim, ela foi escrita numa situação de grande vulnerabilidade, ainda temos, né? Grande vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, cara. Então, assim, o que acontece? Quando ele fala assim, direito de ir e vir, pô, deixei meu filho de castigo, não pode sair de casa. Bom, cabe a interpretação em relação a isso, por quê? Porque você está indo contra um direito dele, como criança ou como adolescente, que é o direito de ir e vir, correto? Mas a lei, ela não foi feita para atender principalmente a cabeça do cara que criou, né? Esse caso. Ela foi feita para atender casos extremos, tipo, maus tratos, o cara que tranca o filho dentro de casa, some, né? Enfim. Outra, direito de opinião e de expressão, que é um direito que... liberdade, né? É o direito à liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, beleza? Que é um direito que nem muitos muitos adultos não sabem utilizar, né? Todos nós temos direito de expressar? Temos. Todos nós temos o direito de opinar? Sim. No entanto, nós não temos o direito de cometer crime. Então, por exemplo, vamos lá, não temos o direito de fazer apologia ao crime. Então, por exemplo, o caso que aconteceu aí com aquele youtuber, né? Que é um bobão, cá entre nós, né, meu amigo? Vamos falar a verdade.
Eu vi um vídeo dele chorando. O YouTube me proibiu de fazer um canal, acabou com a minha vida. Ah, vai se lascar, porra. Entendeu? Porra, é um bobão, né? Pra não falar outra coisa, tá? O que acontece? Defendendo lá a questão do nazismo. O nazismo, veja bem, é uma ideologia condenável por lei, principalmente no sentido dela pregar o quê? O genocídio. Então, por exemplo, é a mesma coisa eu chegar e falar assim, o seguinte: vamos matar negros e homossexuais. Essa é a minha OBS, tá, gente? Minha mãe é negra, né? Eu tenho amigos homossexuais. Eu tô dando um exemplo, tá? Pra ficar bem claro, ok? Bom, vamos matar negros e homossexuais. Essa é a minha opinião. Essa é a minha liberdade de expressão. Claro que não, gente. Aí, no caso, a sua liberdade de expressão, o limite da... É isso que todo mundo tem que entender. O limite da expressão, o limite da opinião é até ferir a lei. A partir do momento que ela fere a lei, é crime. Entendeu? É o que o bobão lá do... o YouTube me cancelou. Acabou com a minha vida. Lá tá chorando lá até hoje, beleza? Então, crianças e adolescentes têm direito a isso, não é? Quer dizer, na hora de defender o nazismo, ele tava macho pra caramba, né? Aí por isso que eu falo, como o Raul Seixas disse, é preciso ter cultura pra cuspir na estrutura. Entendeu? Pô, o cara que é um comunicador, não sabe nada, quer falar besteira, quer falar o que vem na cabeça, dane-se, defender as coisas mais absurdas do mundo. Quer dizer, crime. Entendeu? Eu posso defender o uso de drogas entre menores, criança. Ó, galera, sou professor da prefeitura e cheirar cocaína é legal. Vamos cheirar cocaína? Não, porque crime, eu estou fazendo apologia às drogas, não é? Quer dizer, ao uso da droga, né? Então, característica que você tem, e temos aí toda essa questão, né? Criança e adolescente tem o direito de ser reconhecido pelos pais. Isso mesmo. Isso é um direito da criança e do adolescente. Durante o carnaval, eu saí para dar uma volta aqui, né? Aí passou esses bloquinho clandestino, né? E tal, pai. Inclusive, não entendo mais o carnaval, né? Porque o carnaval era samba, marchinha, né? Agora tem bloco que é funk. Assim, nada contra o funk especificamente. Mas, enfim, tava lá o rapaz com a roupa típica do funk, né? Com a cueca aparecendo, né? E a menina lá agarrando lá o cara. Nova, devia ter uns 13 anos, mas... Enfim. Lá com ele. Beleza. Aí vamos dizer a relação entre eles e tem um filho. Ok? E essa menina, olha que coisa irônica, ela descobre que o cara não prestava. É novidade para ela. E ela vira e fala assim: você não será o pai do meu filho. Pode isso? Claro que não. Criança e adolescente têm o direito de ser reconhecido pelos pais. Não é um direito da mulher que escolheu mal o seu, né, namorado, marido, sei lá o que. É um direito da criança e do adolescente. Beleza? E o reconhecimento pelos pais, ele é um direito imprescritível. O que significa isso? Não tem prazo.
né? Indispensável, porque todo mundo tem que ter pai e mãe. E imprescritível, porque não existe prazo para o cara deixar de ser pai ou mãe. Então, por exemplo, se num dado momento da sua vida a sua mãe ou seu pai chateado com você falou assim: você não é mais meu filho, não é verdade, tá? Porque é um direito imprescritível. Ah, o seu pai faleceu, meu pai é falecido, Anderson. Pô, né? Situação. Deixa de ser seu pai? Claro que não. Nota-se quando você tem que preencher um documento, seja ele qualquer, até mesmo a própria inscrição do concurso, que está lá, filiação, nome do pai e mãe, que você tem que colocar o nome deles até hoje. Então, nem quando ele, né, passa para outro plano, vamos falar de uma forma mais leve, ele deixa de ser seu pai ou sua mãe. Não sei, entendeu? Por quê? Porque é um direito da criança e do adolescente. E aí chegamos aqui ao ponto importante que vamos falar. Vamos lá. O ECA, ele parte do princípio da excepcionalidade, correto? O que é isso? Toda regra tem exceção. Lembra do ditado que a minha avó falava? Sim, tem sempre aquela exceção àquela regra. E o ECA tem muitas exceções. Mas ele diz o seguinte, olha que coisa interessante, que o ideal é que crianças e adolescentes sejam criados pela família natural. O que é a família natural? A família natural é o pai, é a mãe, ou seja, é a família biológica. Isso para o ECA é o que ele considera como ideal. Entendeu? Então, tipo assim, o cara que fez a lei falou assim, ó, qual é o ideal? O ideal é o pai biológico e a mãe biológica criarem lá o seu pupilo. Agora, meus amigos, principalmente aqueles que já trabalham em escola pública, que tem um convívio muito grande com várias realidades, sabem, bom dia, sabem o que eu estou dizendo, né, cara, que o que mais você tem são exceções à regra, né, parece que a exceção vira regra, inclusive. Por isso que tem a questão que eu estou colocando aqui. Então o ideal é ser criado em família natural. No entanto, em casos excepcionais, olha só o princípio da excepcionalidade. Em casos excepcionais, a criança e o adolescente poderá ser colocado em família substituta. Então vamos lá. Família substituta não é o ideal. Não é o ideal. O que é o ideal? É a família natural, ok? Se a criança e o adolescente está em família substituta, é o quê? É uma exceção. Aconteceu alguma coisa que a gente teve que usar o princípio da excepcionalidade. Para quê? Para suspender o poder familiar da família natural e colocar essa criança, esse adolescente, em família substituta. Como assim, Anderson? O que aconteceu? O que pode ter acontecido para ocorrer isso? Para ocorrer a colocação em família substituta? O que pode ter acontecido? Vou te falar. Maus tratos. Maus tratos. Simples assim. Situação ligada a maus tratos. Abandono. Negligência, entendeu? Exemplo, vou te falar várias notícias que com certeza você viu aí na televisão, principalmente o pessoal que fica vendo esses programas da tarde aí. Eu normalmente, em hora de almoço, quando eu almoço nos restaurantes aí às vezes, né, eu fico vendo lá na televisão, ficar esses caras aí que gostam de sangue, né, fica vendo Record,
né? Enfim, tem vários caras, tem no SBT também. Aí, normalmente dá uma causada tipo essa. Você vai lembrar desse caso. Deve ter acontecido até mais de um, inclusive. O pai que deixou a criança dentro do carro e largou a criança lá dentro do carro. E a criança quase morreu sufocada. Trancou a criança dentro do carro. E foi, sei lá o que, foi fazer, sei lá. Ficou horas e horas lá e a criança dentro do carro. Isso aí é uma situação de negligência, correto? Obviamente, né, é uma situação que você tem o quê? A destituição, a substituição do poder familiar, né? Uso de drogas, sim. É um ambiente toxicômano, né? Uso de drogas, sim. Teve um caso, esse aí você vai lembrar, quer ver? Com certeza. Porque passou no RJTV, passou em vários lugares. Uma criança descendo de triciclo o viaduto da Perimetral, né? Inclusive o carro vindo atrás, a criança fazendo assim, imitando o adulto, né? Xingando o cara. Não é? Quer dizer, é uma situação também de negligência. Pô, o pessoal foi lá ver como é a situação da família. Porra, a mãe, sei lá, porra, porrada de filho. Não me falta a memória quantos filhos a mulher teve, né? Enfim, morava naquela comunidade, aquela favela que tem ali embaixo mesmo da Perimetral, né? Ali no Santo Cristo, o pessoal deve conhecer porque ali é a Secretaria de Educação do Estado, né? A SEDUC ali, perto. Então, enfim, consequentemente, houve a necessidade ali do quê? Da suspensão do poder familiar, negligência, abandono, sei lá.